E gente, tudo bem? Eu sou Bruno Tulux, você está no Momento do Conceito e hoje nós vamos falar sobre Rota da Seda. Beleza? Eu aguardo vocês depois da vinheta. Bom, vamos começar nossa conversa dizendo que a Rota da Seda ela foi a maior rede de comércio que o mundo já viu, se estendendo por mais de 7.000 quilômetros. E ela surgiu ali na região da China, no sul da Ásia, e ligava a Oceania, a Índia, a África, passava pelo Oriente Médio, chegava até a Europa, né, no mar Mediterrâneo. Bom, ela começou a ser utilizada há mais ou menos uns 4.000 anos antes de Cristo. Mas o auge da Rota da Seda vai ser um pouco depois. O importante é que vocês entendam que essa rota de comércio foi compreendida como o primeiro grande processo de globalização do mundo. Como é que a gente consegue, então, compreender esse processo de globalização? O objetivo inicial dos comerciantes que se utilizavam da Rota da Seda era comprar e vender produtos como ouro, marfim, perfume, especiarias, porcelana, a própria seda, que passou a ter uma importância significativa na Europa a partir do governo do imperador Júlio César, né? Mas no momento que essas pessoas levavam e traziam seus produtos, que praticavam esse comércio, elas também compartilhavam suas experiências, compartilhavam ideias, compartilhavam religiões, e isso acabava influenciando nessa troca de saberes que dá à Rota da Seda uma condição super importante de ser um grande processo de globalização, de difusão de saberes e de socialização de ideias. Existem historiadores, inclusive, que dizem que a importância maior da Rota da Seda talvez não fosse nem o comércio, né? Porque durante alguns momentos ela ficou impedida, né, em alguns pontos, mas sim na difusão desses conhecimentos que transcendem o comércio. E existem alguns exemplos, como a expansão do budismo e a própria lacuna que a Bíblia trata da vida de Jesus Cristo. Alguns historiadores colocam que Jesus foi até o Oriente, compartilhou de saberes, né, do budismo e retornou para o Oriente Médio. Então, essa é a grande importância dessa rota comercial para a humanidade, né, que ela consolida alguns pilares fundamentais que vão ser depois utilizados no mundo moderno. Pela sua importância e pela sua dimensão, a Rota da Seda foi dominada por vários povos. É lógico que em cada território ela tinha uma referência de defesa, inclusive os chineses, né, que acabaram constituindo uma barreira intransponível naquele momento da história, que era a muralha da China, para defender os interesses dos comerciantes da região. Mas ela também foi alvo da cobiça dos persas no século VI a.C., dos gregos que a utilizaram através do governo de Alexandre o Grande para expandir o Império Macedônico no século V a.C., pelos romanos que utilizaram os conhecimentos da Rota da Seda entre o século I a.C. até o século IV depois de Cristo, para chegar do interior até Roma com mais agilidade, com mais facilidade, e que também os mongóis, que sempre foram históricos adversários dos chineses, eles dominaram com Gengis Khan entre o século XII e XIII a Rota da Seda para fazer esse comércio. O próprio navegador genovês, o famosíssimo Marco Polo, percorreu a Rota da Seda junto com seu pai e com seu tio entre os anos de 1275 e 1295, com o objetivo de conhecer a parte principal que ligava a Europa até a China para estimular o comércio no mar Mediterrâneo. A Rota da Seda, então, teve uma movimentação mais frequente até o ano de 1400 aproximadamente. O que é importante é lembrar que nesse processo de comércio, muita tecnologia foi levada para a Europa, como a impressão no papel, o compasso, o astrolábio, a pólvora. Tudo isso chegando na Europa, antes de 1400, evidentemente, fomenta um outro processo que é o renascimento cultural, que promove uma mudança de pensamento na Europa nunca antes vista. Então, dada a sua importância para os povos da Europa, a Rota da Seda, que fomenta o renascimento comercial e o renascimento intelectual da Europa, ela vai, a partir do declínio do domínio mongol, ela vai servir como estímulo para que os europeus busquem conhecer e dominar
esses pontos de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Bom, isso é muito importante porque vai dar início a um novo processo histórico que nós chamamos de grandes navegações, que é a busca por um caminho marítimo entre a Europa e o Oriente, e que vai colocar Portugal e Espanha como personagens ativos nesse processo. Então, o elo entre a Rota da Seda e a história do Brasil é justamente esse. O desejo dos europeus de ter a hegemonia sobre essas regiões comerciais faz com que uma nova procura por um caminho marítimo acabe fazendo com que os espanhóis cheguem na América e os portugueses, depois de alguns anos, cheguem ao Brasil. Então, a descoberta do Novo Mundo, vamos dizer assim, é um dos subprodutos do declínio e, logicamente, da importância dessa região de influência, de comércio, que é conhecida desde o mundo antigo. Bom, chegamos ao final de mais um Momento do Conceito. Esse é um assunto super interessante, que dá uma visão diferenciada sobre a história do Brasil, ou sobre a história da Europa, ou sobre a história da China, que une esses pontos que talvez podem parecer bastante dispersos, mas que se ligam, né? Então, eu fico feliz de vocês terem ficado até aqui ao final do vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram. Se gostou do vídeo, deixa o like. E se quiser receber as dicas semanais, é só se inscrever no canal, que toda semana eu vou colocar um vídeo novo para vocês. Beleza? Valeu, muito obrigado, boa semana e até a próxima segunda. Tchau, tchau.